Hoje a gente vai conversar sobre o terceiro trimestre de 2024 da Itaúsa, uma das queridinhas aqui do nosso mercado brasileiro. Vamos lá então? Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, sou analista CNPI do Vida de Acionista, ou VDA, e hoje a gente vai conversar sobre essa holding, essa gigantesca que tem uma grande participação no Itaú, mas que também tem outros negócios interessantes que vale a pena a gente tentar olhar o consolidado. Uma avaliação de holding, você pode tomar duas decisões muito claras. Ou você olha os números mais amplos, de maneira mais geral, ou você fica analisando negócio por negócio. Como o nosso foco aqui não é ser um especialista em Itaúsa nesse momento, a gente vai trazer alguns pontos importantes desse evento online, do Panorama Itaúsa 2024, e aí depois a gente vai trazer também algumas boas notícias, como por exemplo a bonificação. E eu vou trazer para vocês também como que você calcula alguns pontos interessantes sobre esse assunto. Vamos começar então. Então, só para reforçar, Itaúsa terceiro trimestre. Estamos fazendo aqui no dia 12/11, não é uma recomendação. Se você quiser ter algum tipo de relatório escrito, alguma opinião, alguma recomendação formal, uma vez que eu sou analista CNPI e eu posso fazer esse tipo de coisa aqui no mercado brasileiro, faça parte do nosso Clube VDA, que esse tipo de serviço ele está lá dentro. Tudo bem? Mas vamos começar aqui falando alguns números interessantes. Primeira coisa que vocês têm que entender antes da gente falar sobre exatamente cada um dos números da Itaúsa é que ela tem 7 investidas. Tudo bem? São 7 empresas com várias diferenças, mas aqui o grande ponto é tentar entender qual que é o propósito da Itaúsa. Ela quer estar inserida em setores que ela julga interessante para que ela consiga fazer então investimentos diversificados, infraestrutura, consumo, setor financeiro, logística, saneamento e por aí vai. Vários que compõem o nosso dia a dia, desde você acordando e tomando um banho com uma água que provavelmente passou, né, por uma empresa de saneamento. Depois você pega o seu carro ou ônibus, então você vai ter uma questão de logística, compra e vende o dia todo, então tem o setor financeiro e por aí vai. Se você está vestindo uma roupa, provavelmente você pode estar exposto ali a alpargatas e por aí vai. O grande ponto é entender que ela tenta atuar em vários segmentos, lembrando que ela é basicamente uma holding com caráter financeiro, já que grande parte do seu resultado vem do Itaú. Mas na hora que você vai olhar cada uma das empresas, olha que curioso. Itaú, Alpargatas, Dexco e CCR, elas são empresas listadas na bolsa. E aqui, caso você queira conhecer cada uma dessas empresas, você pode digitar essas palavras no Google, coloca ali, por exemplo, CCRO espaço RI. Aí você vai ter o acesso ao site de relações com os investidores da CCR. No entanto, existem alguns investimentos que eles fazem, como a Egea, a Copa Energia e a NTS, que não estão listados na bolsa. Então torna uma avaliação muito mais complexa, até porque esses números, por serem empresas de capital fechado, você acaba não tendo acesso a todas as linhas, a demonstração do resultado do exercício desses investimentos. Mas pelo menos um geralzão você consegue entender, ok? Um ponto que eu já queria trazer para vocês de antecipação é que o próprio representante lá da Egea, durante o evento, que foi realizado hoje mesmo, ele deu ali praticamente, já sinalizou para a gente com uma afirmativa muito boa de que provavelmente a Egea ela vai ser listada na bolsa. Eles estão preparando o terreno, estão ajustando tudo que precisa ser ajustado para em breve. O grande ponto é saber quando, né? Não foi dado nenhum prazo, mas a gente vai provavelmente conviver com a Egea listada na bolsa de valores. E aí ela sairia desse grupo e viria para cá futuramente. Aqui embaixo eu coloco para vocês algumas participações. Para vocês terem uma ideia, o Itaú é o maior banco, né, privado do nosso país, pelo menos em termos de história, 100 anos e por aí vai. Está com um resultado também fenomenal, não é verdade? A Itaúsa ela tem 37,2%, mas cuidado, tá? Isso aqui é falando de investimentos diretos, ou seja, tendo as ações da própria empresa, Itaú, ou também fazendo alguns investimentos indiretos com exposição ao Itaú. De todo modo, quase 30% da Alpargatas, 38% da Dexco, da CCR um pouquinho menos, 10%, a Egea 12,9%. E por que eu quero parar aqui? Porque em ela sendo listada na bolsa, muito provavelmente
aqui deixar sinalizado, muito provavelmente a Itaúsa, se ela enxergar que é interessante se desvincular, ela vai conseguir vender a sua participação da Egea no mercado de ações da nossa Bolsa Brasileira. A liquidez desse investimento vai ser muito maior. Mas se eles quiserem também, né? Até porque a Egea está crescendo maravilhosamente bem, nem sei se faz sentido sair nesse momento. De todo modo, a Copa Energia eles têm quase 49%, quase a metade, né? E a NTS bem pouquinho ali, por volta de 8,5%. Tudo bem? Até aqui, sem nenhuma dúvida, vamos adiante. Olhando então os resultados do terceiro trimestre de 2024, a gente percebe que em relação ao ano passado, o lucro está quase batendo 4 bilhões, é algo fenomenal, um crescimento de 13%, super bacana. O ROI cresceu um pouquinho, mas nesse patamar, convenhamos, está excelente também. Patrimônio líquido crescendo, o valor de mercado de todo o seu portfólio, de todas aquelas empresas que a gente acabou de conversar, também aumentou em 30%, algo significativo. Cobertura de juros e aqui a dívida líquida. A gente está falando de um aspecto mais de saúde financeira, super tranquilo. E aqui eu queria dar os parabéns para a companhia, porque eles realmente estavam numa situação de alavancagem ano passado bem mais complicada, né? Bem mais apertada. E agora, tanto que caiu 46% aqui, e estão com menos de R$1 bilhão em dívida, algo super manejável, super controlável, não preocupa a companhia como toda, a holding como um todo. Então a nossa ideia aqui também como investidor é ficar satisfeito com esse patamar, tá? Então, sendo bem geral, não tem tanto que a gente ficar entrando aqui nos detalhes, porque no final do dia, o que você quer saber de Itaúsa? Se está lucrando, se está sendo eficiente, se os seus investimentos estão indo bem e se suas dívidas estão bem controladas. Acabou. Até porque a Itaúsa, na realidade, por ser uma holding, ela não tem a capacidade de crescer por ela mesma. Ela consegue crescer se e somente se as suas investidas crescerem. Então, olhando esse macro, a gente já percebe que efetivamente os seus investimentos realizados nas últimas décadas estão trazendo frutos cada vez mais interessantes. É claro que ainda não temos todo o processo de maturação ainda, já que algumas posições, como por exemplo a CCR, ela é bem recente no portfólio. Mas isso já tem trazido alguma dinâmica de melhores resultados daqui para frente. O que a gente quer saber mesmo, na realidade, é se a gente está fazendo um bom investimento nesse excelente negócio que é a Itaúsa. E uma das formas de você conseguir entender isso aqui é através da TSR, Total Shareholder Return, né, o retorno total acionista, e eles pegam aqui um acumulado de 10 anos. Basicamente, o que é isso? Você pega toda a valorização do ativo que teve nos últimos 10 anos, pega todos os proventos que foram distribuídos e reinveste imediatamente na Itaúsa e deixa isso correr com o tempo. Qual que vai ser o retorno total do acionista? 273%. Em aproximadamente 10 anos, enquanto o IBOV, lembrando que isso aqui é só uma métrica de referência, teria crescido 144, e o próprio CDI teria crescido ali 142. Eu não gosto muito de usar o CDI aqui quando a gente está falando de ação, né? CDI, na verdade, é uma bela métrica quando você vai comparar com gestores, fundos e por aí vai, mas a gente está falando de ação, né? Aqui é uma outra temática. De todo modo, a gente percebe que 273 para 144 é uma diferença absurda. Então, de fato, dessa maneira aqui, olhando pelo menos esses comparativos, o investidor de Itaúsa, que simplesmente compra e reinveste, ele tem um desempenho muito legal. E aqui também vou trazer um adicional que eu acabei de lembrar, tanto que eu nem coloquei aqui nos slides para vocês, é que a própria Itaúsa, acho que ela é a única empresa, se tiverem outras, depois vocês me avisam aqui nos comentários, porque eu desconheço, mas ela é a única que faz com que você possa ter um programa de recompra de ações automático. Isso aqui talvez seja interessante em alguns casos, tá? Se você tem tempo, gosta de olhar suas empresas e etc., então faça manualmente. Mas eles dão a possibilidade de todos os acionistas de Itaúsa, ao invés de receber os proventos, eles automaticamente te pagam em ações. Você não tem acesso a nada, nenhum real, ao longo de um determinado tempo. Enquanto você estiver nesse programa, você vai só acumulando ações. Às vezes você vai acabar pegando um momento em que Itaúsa está cara e ela distribui algum provento. Aí se você estiver nesse
programa, você vai acabar recomprando caro, né? Ok, mas você gosta da companhia, você confia nos caras. E como você não quer ter dor de cabeça, você deixa o pau quebrar, você deixa esse programa acontecer. E às vezes também pode acontecer de você ter um provento sendo liberado para os seus acionistas em que as ações da Itaúsa estão muito baratas. Você não se preocupa em ter que recomprar, porque esse próprio programa faz automaticamente. Tá? É só uma curiosidade, quem não sabia disso, dá uma olhadinha lá no site de GRI, tem mais informações. E eu tenho que ser muito franco, pé no chão, clareza, análise, né, analista. Eles apresentam ali um desconto de holding ali no final do terceiro trimestre de 2024, na casa de 20,9%, mas nós já fizemos um vídeo aqui para vocês e mostramos que, na verdade, esse cálculo ele não é muito compatível com a realidade. Bruno, significa que a Itaúsa está mentindo para o mercado? Claro que não. Eles colocam, né, nem que seja nas letras miúdas, mas eles explicam para você como que é feito esse cálculo. E na minha humilde opinião, esse cálculo ele é feito errado. Por quê? Porque ele considera a YouTube 4 e não a YouTube 3. A YouTube 3 ela é mais barata. Ela custa, no momento que eu estou gravando esse vídeo, R$30. E a YouTube 4, desculpem aqui o meu erro de digitação, mas está custando R$34,70. E aí, na hora de calcular ali o valor de mercado, eles colocam as ações do Itaú valendo em função da YouTube 4. Então, essa posição do portfólio deles aqui, de 127,8 bilhões, na realidade é um pouquinho menor, tá? Um pouquinho menor quanto, Bruno? A gente vai fazer as contas juntos, mas entendam isso. Se é um pouquinho menor, obviamente que a diferença, o desconto de holding também vai ficar menor. Bruno, mas por que você está falando isso? Porque das PN, a Itaúsa ela tem 169 ações, 1.000 ações, na verdade, e das ON, eles têm mais de 1 bilhão, quase 2 bilhões de ações. Então, é muita diferença. Praticamente é da YouTube 3, mas o cálculo que eles fazem é com a YouTube 4. Vamos fazer aqui a conta, então? O portfólio deles, se a gente for pegar na realidade, está valendo ali 111,7 bilhões. Por que eu fiz aqui? Eu troquei o preço da YouTube 4 pelo preço da YouTube 3, e aí a gente chegou nesse valor real aqui de 127, na verdade é 111, e aí você coloca as outras investidas, lembrando que algumas não são nem listadas na bolsa, então tem um ajeito ali que eles fazem, né, uma melhoria dos números, mas de todo modo é 10,6 bilhões, eu vou manter isso aqui também. Somando as duas partes, o total então, ao invés de ser 138 bilhões, na verdade é 122. E na hora que você faz o desconto de holding, basicamente é o quanto a Itaúsa vale e o quanto o portfólio dela vale. Na hora que a gente faz essa divisão, o total da Itaúsa 109 bilhões, está listada na bolsa, você pode pegar as ações ordinárias, multiplicar pela quantidade que tem, depois você pega as ações preferenciais e multiplica pela cotação dela também. Você vai chegar em algo próximo de 109 bilhões. Na hora que você faz esse ajuste, esse desconto de hold, na verdade, ele é de apenas 11% e não 20,9%. Para quem não se preocupa com isso e acha que é pura bobagem, tá tudo bem. Eu só queria trazer isso aqui porque a gente tem que sempre ter um comportamento minimamente investigativo. E esse aqui é um ótimo exemplo disso. Tudo bem, vamos avançar mais um pouco e a gente já está acabando esse vídeo. Tivemos um aumento de capital com bonificação de ações, então basicamente o que acontece? A Itaúsa ela pega um dinheiro que está ali na sua reserva, ou seja, já faz parte de tudo que a Itaúsa representa, ela só vai pegar ali do caixa da reserva e vai trazer para dentro do seu capital social. É mais um movimento contábil do que qualquer outra coisa, porque esse dinheiro já está dentro da companhia. Tudo bem? E para fazer esse aumento, que aqui a gente está falando de 7 bilhões de reais, eles decidiram emitir, então, 516 milhões de ações. A gente colocou aqui também para vocês. E muita gente pergunta, Bruno, como é que eles chegam nesse valor aqui de 15 reais e qualquer coisa? Você vai fazer o seguinte cálculo. Pega o aumento de capital, que é de 7 bi, e divide pelo total de ações. É só isso. Não tem que fazer nenhum cálculo avançado, pensando em projeção de resultados, nem nada. É matemática bem simples. O aumento do capital pelo total de ações que são as bonificadas. Você chega em 13,55. E aqui eu acho que é o ponto mais importante do nosso vídeo, tá? Vamos supor que você seja um acionista de Itaúsa, você vai ficar naturalmente feliz, porque você vai receber ações,
sem tirar nada do seu bolso, né? Então, maravilha. Mas tem uma brincadeira que você tem que ficar muito atento. Vamos supor que você tem um preço médio das suas ações que seja de R$14. Eu estou aqui só especulando, tudo bem? Então vamos falar desse segundo caso aqui. Você tem R$14. O que vai acontecer quando você compra, quando você é beneficiado com essas ações bonificadas a R$13,55? Embora você não esteja desembolsando nenhum real para recebê-las, você vai ter que ter um novo preço médio. Inclusive aqui no VDA, nos vídeos exclusivos para o pessoal que é assinante do Clube VDA, nós ensinamos como é que faz esse ajuste, mas você vai ter, na realidade, um fato muito interessante. Você vai ter uma redução do seu preço médio, que você tinha ali como 14, entre aspas, comprou ações a 13,55, então seu preço médio dá uma leve caída. O porquê que isso é ruim? Tá? Isso é ruim. Porque quando você diminui o seu preço médio, em algum momento, se você quiser vender essas ações, você vai pagar mais imposto do que você teoricamente deveria, já que você desembolsou e conseguiu chegar no preço médio de 14 e agora ele é um pouquinho mais baixo, você vai ter que pagar um pouco mais de imposto para o governo. É ruim? Claro que não, porque as ações bonificadas ao longo do tempo vão te trazer mais proventos e tudo mais e tal, mas no final das contas não é tão interessante para quem tem preço médio acima. Agora, quando a gente fala desse primeiro caso aqui, é que você tem ali, por exemplo, um preço médio de R$10, tá? Que é algo mais factível, R$9, R$8 seria fenomenal, né? O que vai acabar acontecendo? Se você tem um preço médio de R$10 e você está sendo bonificado com ações a R$13,55, o que vai acontecer com o seu novo preço médio? Vai subir um pouquinho. E se ele sobe um pouquinho, mesmo sem você tendo gastado nenhum real a mais, na hora que você for vender essas ações, se você quiser, você vai pagar um imposto de renda menor. E isso é maravilhoso. Então, as ações bonificadas, o processo de bonificação para quem tem um preço médio abaixo do preço da ação bonificada, traz também, além de maior número de ações, um benefício fiscal quando você quiser vender essa sua posição. É apenas uma questão teórica, mas para vocês ficarem sabendo que são outras vantagens que você acaba tendo como acionista de empresas que bonificam. No mais, era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.